Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor venha preparar, Senhor, os nossos corações para estar recebendo essa palavra, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, ó Deus, espirituais, os nossos olhos espirituais, os nossos corações, a gente poder escutar mesmo, meu Pai, que essa palavra, ó Deus, possa trazer mudança, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa igreja, Deus, e que o Senhor, Deus, venha nos capacitar, Deus, a mesmo entender a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Abençoa, Deus, a Jen, que vai estar falando aqui, Deus, me capacita a estar traduzindo com as palavras corretas, meu Pai, a conseguir fazer uma tradução clara, Deus, que seja mesmo para glorificar o Teu nome, Pai, e que o Senhor esteja mesmo ministrando aqui através das nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Good morning. You may be seated. Bom dia, vocês podem assentar. Bible. I'm happy to be here this morning. Eu estou muito feliz de estar aqui essa manhã. Coming to this new city brought a lot cooler weather. Então, quando eu vim para essa cidade nova aqui, o tempo é bem diferente, é bem mais fresco aqui. I didn't know Brazil could get cold. Eu não sabia que o Brasil poderia ficar tão frio assim. Gabriel told me it was winter, O Gabriel me falou que era inverno aqui. but it's been like 90 degrees since we've gotten here. Então, desde que a gente chegou aqui, está na faixa de uns 35 graus lá em Charles. I'm actually happy with the colder weather. Então, eu estou até feliz com esse tempo mais fresco, mais frio assim. This morning we're going to talk about boundaries. Então, essa manhã nós vamos falar sobre limites. This is something you may or may not have had a teaching on before. Isso pode ser um tópico que você já deve ter escutado antes ou não deve ter escutado antes. But this is a topic that I really love. Mas esse é um tópico que eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito. The reason I love this topic so much A razão pela qual que eu gosto desse assunto tanto, is because it's brought so much freedom to my life. porque isso trouxe tanta liberdade para a minha própria vida. So, we're going to start by talking about physical boundaries. Então eu vou começar falando para vocês sobre limites físicos. Most of us are aware of physical boundaries. Todos nós vestimos um limite físico. These are easy to see. E esses são fáceis da gente perceber. These are like fences or signs or walls. Como nós estabelecemos limites físicos. Por exemplo, nós podemos estabelecer, por exemplo, uma cerca, nós podemos colocar um sinal em algum lugar avisando alguma coisa, nós podemos colocar como se fosse um farol em algum lugar, como se fosse um farol de trânsito, estabelecendo ali limites físicos. So while those are all types of boundaries, they look different. Então, todos esses tipos, né, são limites e eles parecem diferentes. But they all give the same message. Mas todos eles estão dando a mesma mensagem para a gente. Boundaries let people know this is where my property begins and ends. Então, quando eu estabeleço um limite na minha propriedade, eu estou falando assim, olha, aqui é onde minha propriedade começa e aqui é onde minha propriedade termina. So the person who owns the property, A pessoa, né, que é dono daquela propriedade, daquela terra, they're legally responsible for what happens on that property. e eles são legalmente responsáveis por tudo que acontece dentro daquele espaço ali que é deles. People who don't own that property, E as pessoas que não são donos daquele espaço, they're not responsible for what happens on that property. eles não estão responsáveis pelas coisas que acontecem dentro daquela propriedade. So an example would be this church building. Por exemplo, vamos falar sobre dessa igreja, né, dessa área aqui da igreja. What happens in this building is the church's responsibility. Então, tudo que acontece dentro desse prédio aqui é responsabilidade da igreja. What happens across the street Então, o que acontece do outro lado da rua, or next door ou então do lado aqui da igreja, is not the church's responsibility. não é responsabilidade da igreja. Do you get that? Vocês entendem isso? Okay.
So in Genesis chapter 1, verses 27 and 28, Então, em Gênesis capítulo 1, no versículo 27 e 28, God created man in his own image. Deus criou o homem à sua própria imagem. Then God blessed them and told Adam and Eve, Então Deus abençoou o homem e falou a Adão e Eva, be fruitful and multiply. né, seja frutífero e multiplique-se. Fill Seja the, fértil e multiplique-se. fill the earth and govern it. Né? Encha a terra e governe sobre isso. Rule over the fish of the sea Né? Domine sobre os peixes do mar and the birds of the air e as aves do céu and every living creature that moves on the ground. e toda criatura que anda sobre a face da terra. So from these verses we can see Então, através desses versos, nós podemos ver that man was created in the image of God que Deus foi criado à imagem de Deus and that we were created e nós fomos criados to take responsibility for certain tasks. para tomar responsabilidade de algumas tarefas. Part of taking responsibility A parte de tomar essa responsabilidade or ownership ou de, né, ser senhor daquela situação, assim, senhor da situação, is knowing what is our job é saber qual que é o nosso trabalho and what is not our job. e o que não é o nosso trabalho. So this takes some wisdom E isso é necessário sabedoria to know what we should be doing and what we should not be doing. para que a gente saiba o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Because we can't do everything. Porque nós não podemos fazer todas as coisas. It will cause us burnout if we try to do everything. Porque se a gente tentar fazer tudo, a gente pode chegar a uma estafa mental e física também. Any confusion with responsibility or ownership E isso pode estar se confundido sobre você ser responsável e você ser senhor daquela situação. Isso pode ser confuso um pouco. in our lives is a problem of boundaries. E muitas vezes, quando a gente começa a ter problemas, né, nessas áreas, é uma questão de estabelecer limites. The inability for us to set appropriate boundaries Então, a nossa inabilidade de estabelecer limites apropriados nas nossas vidas, at appropriate times no tempo correto, with appropriate people com as pessoas corretas, can be very destructive. se a gente não estabelecer esses limites, isso pode ser muito destrutivo para as nossas vidas. This is a very serious problem a lot of Christians face today. Então, hoje, isso é um grande problema dentro, né, da cristianidade, das pessoas que caminham com Cristo hoje. Many believers struggle with confusion Então, muitos cristãos, eles estão lutando com confusão. about when it's biblically appropriate Quando que é apropriado biblicamente to set limits or boundaries. de estabelecer limites, né, e estabelecer limites de proteção para a gente. Misinformation about the Bible Então, vamos falar, e também tem uma interpretação errada a respeito da Bíblia, has led to some wrong teachings about boundaries. nos levaram a ter um entendimento errado do que é limites. We will see in a little bit Nós vamos ver algum desses limites aqui, that even God himself has boundaries. e até Deus tem os limites dele que ele estabeleceu. So just as homeowners have a physical boundary lines, so just like homeowners have physical boundary line of their property, E como os donos de terra estabelecem, né, limites ao redor da sua propriedade, we need to have mental, nós precisamos de ter mentalmente, emocionalmente and spiritual boundaries e espiritualmente limites for our personal lives, para as nossas vidas pessoais, so we know what is our responsibility and what is not. para que nós possamos saber o que é a nossa responsabilidade e o que não é a nossa responsabilidade. Does this make sense? Isso faz sentido para vocês? Okay. So let's talk about those spiritual boundaries. Então vamos falar sobre os limites espirituais que devemos estabelecer. We've already talked about examples of physical boundaries, Nós já falamos aqui sobre esses limites físicos, essas barreiras físicas que nós colocamos, but in the spiritual world, mas no mundo espiritual, the boundaries are just as real
essas limites, essas barreiras, elas são tão reais, but they can be harder to see. mas elas são muito difíceis algumas vezes de nós enxergarmos que elas existem. So if we look at Proverbs chapter 4, verse 23, E se nós olharmos em Provérbios, capítulo 4, no versículo 23, Provérbios, capítulo 4, no versículo 23. this verse says, Esse verso fala: guard your heart above all else, acima de tudo, guarde o seu coração, for it determines the course of your life. pois dele depende toda a sua vida. These internal boundaries, Então, esses limites, essas barreiras internas que nós estabelecemos, they define our soul, eles definem a nossa alma. and they help us to guard it and maintain it. E eles nos ajudam a guardar e manter. So boundaries help define us. Então, os limites nos ajudam a nos definir. They define what is me and what is not me. Eles nos ajudam a definir quem sou eu e o que não sou eu, a parte que sou eu e o que não sou eu. A boundary shows me where I end and someone else begins. Um limite estabelece aonde eu termino e a outra pessoa começa. This gives us each a sense of ownership. E tudo isso nos dá um senso como de ownership, é como se fosse que você é dono, de senso de pertencer, de que é seu. I am responsible for my property, Por exemplo, eu sou o dono, então eu sou responsável pela minha propriedade. which is me. Sou eu. You are responsible for your property, Então você é responsável pela sua propriedade. Você é dono de você mesmo, which is you. que é você. So knowing what I am to own Então eu sabendo aquilo que eu possuo and take responsibility for, e tendo responsabilidade daquilo que eu possuo, that brings me freedom. isso me traz liberdade. Because if you don't own your own life, Porque se você não é ser dono e dominar a sua própria vida, your choices and options will become very limited. as suas escolhas e as suas opções vão ficar muito limitadas. Why might this be? Por que isso seria? Because boundaries define us. Porque os limites, né, eles nos definem. So a really easy example of this Então, eu vou estar dando um exemplo simples sobre isso. would be our skin. Por exemplo, a nossa pele. So everything on the inside of my skin is in my boundary. Então, tudo que está dentro da minha pele está dentro dos meus limites. Everything inside your skin is your boundary. Então, tudo que está dentro da sua pele é os seus limites. And we are responsible for taking care of that. Nós somos responsáveis por tomar conta do que está dentro dos nossos limites. People need to be in control of their own lives. Então, as pessoas precisam de estar de controle da sua própria vida. And God's behind this idea. E Deus está atrás dessa ideia. He created us to live within ourselves, Ele nos criou para que nós to live within ourselves. Ele nos criou para que nós possamos viver com nós mesmos, viver dentro de nós mesmos. We inhabit our own souls E nós habitamos, né, e temos a nossa própria alma, and have to deal with what is inside of us. e nós temos que lidar com aquilo que está dentro da nossa alma. That is why we have self-control É por isso que nós temos que ter o domínio próprio, as a fruit of the Spirit. que é um fruto do Espírito. Notice that we don't have a fruit of the Spirit called controlling others. Observe que a gente não tem um fruto do Espírito que se chama controlando os outros. So if someone has a problem with boundaries, Então, se alguém tem algum problema com barreiras, they most likely have a problem with responsibility. então essa pessoa com certeza deve ter problema com responsabilidades. So just again, boundaries help us define what is not on our property, Então, de novo, quero lembrá-los que os limites estabelecem que a gente saiba aquilo que não está na nossa propriedade and what we're not responsible for. e aquilo que nós não somos responsáveis por. So let's talk more about this. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. In Galatians chapter 6, verses 2 through 5, Em Gálatas capítulo 6,
no versículo 2 a 5. Gálatas, capítulo 6, começando no versículo 2 a 5. So it says, carry each other's burdens, Então, leve os fardos pesados uns dos outros, and in this way you will fulfill the law of Christ. e assim cumpram a lei de Cristo. If anyone thinks Se alguém se considera alguma coisa, they are something when they are not, pensando que eles são alguma coisa não sendo nada, they deceive themselves. eles enganam a si mesmo. Each one should test their own actions. Cada um deve examinar os seus próprios atos. Then they can take pride in themselves alone, Então poderá orgulhar-se de si mesmo, without comparing themselves to someone else. sem se comparar com ninguém, For each one should carry their own load. pois cada um deverá levar a sua própria carga. In these verses, we can see E nesses versos aqui nós podemos ver that we are responsible to others que nós somos responsáveis pelos outros and for ourselves. e por nós também. We are not responsible for others. Nós não somos responsáveis pela pessoa, nós somos responsáveis por a pessoa. In verse 2, No verso 2, it says, carry or share each other's burdens. está falando aqui carregar ou compartilhar, né, um peso que uma pessoa está carregando. This is how we know that our responsibility is to one another. Isso é como nós entendemos que a nossa responsabilidade para com o nosso próximo. The Greek word for burden is baros. Então, a palavra grega, né, que é o fardo, é bordas. That just means weight or Baros. heavy Não, load. wait a minute. Baros. A palavra que significa fardo, ela significa... Só um minuto. Yeah, where it says burdens. Uh-huh. So I'm just Então, a defining it. palavra que significa fardo é baros, em grego. And that means weight or heavy load. Isso significa peso, pesado, uma coisa muito pesada. These burdens are so heavy they weigh us down. Então, esse tipo de fardo, eles são tão pesados que nós não conseguimos carregar. So these burdens, they're like big boulders. Então, são como se fossem grandes pedras, coisas muito pesadas. Yeah, burdens, they can crush us. E esses tipos de fardos, quando eles são muito pesados, eles podem nos jogar no chão, a gente não consegue carregar eles. And we should not be expected to carry these burdens by ourselves. E nós não devemos, né, acreditar que nós vamos carregar esses pesos por nós mesmos. So, what does this verse mean by burden? E o que significa essa questão desse fardo aqui? These burdens, or a boulder, Esses fardos que são muito grandes, these might be times of a crisis or tragedy in your life. vamos colocar, por exemplo, são momentos onde nós passamos por uma tragédia, uma crise muito grande nas nossas próprias vidas. These are tasks that are too great for us to carry on our own. São tarefas que nós temos que passar por elas, que elas são tão grandes que nós não conseguimos enfrentar elas por nós mesmos, sozinhos. I tried to find a big boulder here, and I couldn't find one. Eu tentei achar, né, um fardo bem pesado, mas não consegui achar muito pesado, não. So instead, pretend that this is a big boulder. Vamos imaginar que esse aqui é um fardo bem grande. It's really just a brick, É só um tijolo aqui, but it's still heavy. mas é muito pesado. So, if I had to carry this brick around with me everywhere I went, Se eu tiver que carregar esses tijolos aqui, que são bem pesados, todo lugar que eu for na minha vida, it would be too much. vai chegar uma hora que isso vai ser pesado demais para mim estar carregando. I wouldn't be able to carry this brick for more than 5 minutes. Eu penso que eu não consigo ficar carregando essas pedras aqui se eu tiver que ficar com 5 minutos com ela carregando aqui nos meus braços. I need help to carry it. Então, eu preciso de ajuda para carregar uma pedra pesada dessa. This
This is why God tells us, É por isso que Deus fala com a gente, as believers, como cristãos, that we are to share each other's burdens. que nós devemos compartilhar os fardos pesados uns dos outros. This is what sacrificial love is. Isso que é o amor sacrificial. Doing for others what they cannot do for themselves. Fazer para os outros aquilo que eles não podem fazer por eles mesmos. This is a command for all believers. Então, isso é como se fosse um comando de Cristo para todos os cristãos. And this is exactly what Jesus did for us when he saved us. Isso é exatamente aquilo que Jesus fez pela gente quando Ele nos salvou. On the other hand, Mas do outro lado, verse 5 no verso 5, talks about how each one should carry e fala também como cada um deve carregar, or is responsible ou é responsável for his own load. pela sua própria carga. So the Greek word for load means cargo. Então, a palavra grega para carga é cargo. This word describes everyday things that we all need to do. Então, essa palavra cargo, ela está descrevendo as coisas de todo dia que todos nós temos que fazer. These loads are like a backpack. Vamos dizer que essas cargas são como a nossa mochila, essas cargas. These are possible for us to carry. E essa mochila, ela é possível, a gente pode carregar essa mochila diariamente. And we're expected to carry our own loads or responsibilities. E está esperado de nós que nós possamos carregar essa mochila e lidar com essas cargas aqui diariamente. We're going to talk more about what the responsibilities are that go in this backpack. Nós vamos falar um pouquinho mais das responsabilidades que estão dentro dessa mochila aqui que eu estou falando. In a little bit. Um pouquinho. But we run into a problem Mas nós estamos chegando a um problema. when people act as if their big boulder E vamos imaginar que uma pessoa está com um pedrão, uma pedra bem grande dessa, bem pesada. is their daily load. E vamos imaginar que a pessoa está carregando uma pedra dessa aqui, pesada, diariamente. And they refuse help to carry it. E ele está carregando aquela pedra ali, e ele fala assim, eu não aceito a ajuda de ninguém para carregar minha pedra. We were not meant to carry it alone. E não é que a gente não tem que ficar carregando uma pedra tão pesada dessa por nós mesmos, sozinhos. And trying to carry that burden alone E se a gente continuar tentando carregar aquela pedra ali bem pesada por nós mesmos, it's going to bring us pain. isso vai começar a nos trazer muita dor. The other side of the problem is O outro lado do problema que nós temos é, if people act as if their daily loads então se a pessoa tem lá a carga dela diária, are boulders or burdens, as nossas cargas, né, as coisas que nós temos que resolver diariamente, as coisas que nós carregamos nas nossas vidas, when they think that they shouldn't have to carry this, algumas pessoas pensam que a carga que eles têm que carregar diariamente, eles não têm que carregar. they're always trying to get others to carry it for them. Então eles vão dar para uma outra pessoa e pedir para ela carregar essas cargas diárias dele para outra pessoa, para uma pessoa carregar para ele. But a load is not a burden. Mas um fardo, que as pedras, não são a carga diária que devemos carregar. We are each capable Nós somos cada um capaz and are responsible e responsáveis to carry our own loads. de carregar as nossas próprias cargas. Trying to give our loads to somebody else Quando a gente pega as nossas cargas individuais e entregamos para uma outra pessoa, is being irresponsible. é ser irresponsável. So when I feel responsible for others Então, quando eu me sinto responsável por outros, instead of being responsible to others, like the Bible says, em vez de ser responsável por outros, é como... Let me just explain that. Okay. Vocês estão entendendo? Tá claro? Se tiver, não está entendendo, você me fala, tá? Porque tem o fardo e a carga. O fardo é que a gente não pode carregar, muito pesado. A carga é a nossa responsabilidade. Então, tem as coisas que é sua, responsabilidade sua, né? Que quando você passa para os outros, tá? Tá claro, né? Só para clarificar. Beleza. Can go. okay. So when I feel responsible for others, I try to fix them. Se eu sinto que eu sou responsável pela pessoa,
né? try to control Eu tento carregar as cargas da pessoa e tento controlar a vida pela pessoa. or I try to rescue them. Eu tento como resgatar a pessoa por ela mesma. Uma coisa que ela que tinha que fazer, eu vou lá e tento resgatar a pessoa. This leaves me feeling tired, Isso, que é uma coisa que a pessoa tinha que estar fazendo, me faz eu sentir muito cansado. anxious, Me faz sentir ansioso and fearful. e com medo. I become so concerned with the outcome, Eu fico tão preocupado, né, com aquilo que vai acontecer. the answers, or it just being right. E a resposta eu fico esperando sempre que as coisas vão dar certo. I actually end up becoming a manipulator, E, na verdade, eu começo a me tornar um manipulador. and I expect the person I'm trying to be responsible for E eu espero que a pessoa que eu estou tentando ser responsável pela vida dela ali, I expect them to live up to my expectations. eu espero que aquela pessoa possa viver de acordo com as expectativas que eu tenho para ela viver. But when I feel responsible to others, Mas quando eu sou responsável por uma pessoa, I'm able to show empathy, eu sou capaz de mostrar empatia, I'm able to encourage them, eu sou capaz de incentivar aquela pessoa, and I'm able to listen to them. e eu sou capaz de escutar aquela pessoa. This allows me to be relaxed, Isso me capacita a ficar relaxado, feel free yet aware. me sentir livre, e ciente do que está acontecendo. I am able to be concerned and respect the person. Eu posso estar preocupado e respeitar aquela pessoa. I can relate to them as equals, Eu posso me relacionar com aquela pessoa como igual. and I'm able to truly listen to their thoughts and feelings. E eu estou capaz de escutar os pensamentos e os sentimentos que aquela pessoa está tendo. This allows me to be like a helper or a guide in their life. Então isso me capacita a ser um ajudante, ou um guia na vida daquela pessoa. You understand? Vocês estão entendendo? Okay. Que é, let me just explain. Estão entendendo que porque o for e o to é a mesma simbologia quando a gente traduz. Só que o que ela está querendo dizer é uma coisa. Quando você quer fazer pela pessoa aquilo que ela tem que fazer. Vocês estão entendendo? E uma coisa é você cuidar, outra coisa é você tentar fazer aquilo que só ela pode fazer. Está entendendo? E muitas vezes nós queremos ir lá e consertar e fazer e tomar a rédea da vida da pessoa, e nós estamos passando os limites dela. Amém? Só para clarificar, porque na hora que a gente traduz aqui pode ser que dê uma distorçãozinha. So earlier we read Proverbs 4:23, Vamos no Provérbios 4, 23, and it talked about guarding our heart. que está falando sobre guardar o nosso coração. Our boundaries are what help us guard our heart. Então, as nossas barreiras que estabelecemos, esses limites, eles vão nos ajudar a poder guardar os nossos corações. These boundaries can help us keep things inside that will nurture us. Então, esses limites para guardar os nossos corações, nós vamos guardar coisas dentro de nós que nos nutrem. And they keep things outside of our fence or our boundary that will harm us. Isso vai manter coisas fora, da nossa cerca que podem nos atacar e nos ferir. So our boundaries have to have some gates in them. Mas as nossas barreiras, os nossos limites, eles têm que ter porteiras. Our boundaries can't be a wall, Isso não pode ser como se fosse uma parede. because the gates can open and close, Porque os portões, eles podem abrir e fechar. and that's what helps us keep the good in and the bad out. E é isso que nos ajuda a manter a coisa boa dentro e tirar as coisas ruins, deixar as coisas ruins para o lado de fora. So our boundaries need to be permeable to allow passing through, Então, as nossas barreiras, elas têm que ser permeáveis, permitindo que coisas possam atravessar elas, but strong enough to keep danger out. mas que sejam fortes o suficientes para manter as coisas ruins para o lado de fora. So again, our spiritual boundaries are not walls. Então, de novo, as nossas barreiras espirituais, elas não são como muralhas, como muros, que não têm entrada. God wants us to have boundaries. Deus quer que nós tenhamos limites em nossas vidas. It's like a protective barrier around ourselves. É como se fosse uma proteção ao redor de nós.
But sometimes we have our boundaries reversed. Mas algumas vezes a gente reverte as nossas barreiras. Sometimes we keep the bad in the good out. Algumas vezes, o que a gente faz? A gente mantém o que é ruim dentro e mantém o que é bom fora da gente. So if bad is on the inside, I need to open that gate and let it out. Então, se eu mantenho o ruim, as coisas ruins dentro de mim, eu preciso de abrir esse portão e tirar essas coisas de dentro de mim e deixar isso embora. So an example of this Um exemplo disso, would be that if I have some pain or sin inside of me, por exemplo, se eu tenho alguma dor, algum pecado dentro de mim, I need to be able to open up and communicate that with God. então eu tenho que ser capaz de abrir e comunicar isso para Deus. In being able to open up and let that sin out, E quando eu sou capaz de poder me abrir, né, e deixar que aquele pecado saia de mim, I can receive healing. eu posso receber a cura de Deus sobre a minha vida. James 5:16 talks about this. Em Tiago 5,16 fala a respeito disso. It talks about how if we confess our pain and sin, Isso fala como se nós confessarmos o nosso pecado it helps us to get it out. e a nossa dor, isso nos ajuda a sair, a ficar livre desse pecado. So that that sin doesn't continue to poison me on the inside. Para que aquele pecado não fique como um veneno te contaminando por dentro. When our boundaries are reversed Quando as nossas barreiras elas estão revertidas, and goods on the outside, elas estão ao contrário, né, mantendo o que é bom do lado de fora, we need to be able to open the gate to let the good come in. nós temos que ser capazes de conseguir abrir esse portão aí e permitir com que o bom entre. In being able to open up, E quando nós somos capazes de abrir os nossos portões, it allows us to receive from God and others. nós somos capazes de receber de Deus e de receber dos outros. Revelations 3:20 says, Em Apocalipse 3:20 fala: I stand at the door and knock. eu estou à porta e bato. God wants you to be able to open up and allow him in. Então Deus, Ele quer que nós sejamos capazes de poder abrir a porta das nossas barreiras e deixar com que Ele entre. So an example of this Então um exemplo disso is someone who can't accept a compliment, é uma pessoa, por exemplo, que não consegue aceitar um elogio de alguém. or they're unable to accept love from others Ou então eles são incapazes de receber amor de alguém. because their barrier or their boundary is a wall. Porque aquela barreira que eles têm ali na vida deles, aquele limite, é como se fosse uma parede fechada. And it doesn't have a gate to allow those good things to come in. E aquilo não tem como se fosse um portão, né, que permite com que as coisas boas possam entrar. There's some people who don't have any boundaries, no wall. E tem pessoas que elas não têm nenhum tipo de barreira, elas não têm nenhum tipo de muralha ou parede ao redor, ou cerca ao redor delas. And they're just left wide open. E elas deixam tudo aberto. This is not good. Isso também não é bom. And this allows people to come in and abuse you. E isso permite com que pessoas venham e abusem de você. So boundaries are good for us. Então, as barreiras e os limites são saudáveis, são bons para nós. Reversed boundaries Se você reverte essas barreiras, are really common in people who were abused as a child. então essas barreiras, elas são muito comuns em pessoas que já passaram por abusos quando eram crianças. They don't let the good in and kick the bad out. Essas pessoas não conseguem deixar com que a parte boa entre e a parte ruim saia delas. So our boundaries are not meant to be walls. Então, as nossas barreiras, elas não foram feitas para se tornarem como se fossem paredes completamente fechadas. And the Bible tells us that we are not to be walled off from each other, E a palavra de Deus fala que nós não devemos nos fechar completamente de uns com os outros, but we're to be one with them. mas nós devemos ser um com eles. We are to be in community with each other. Nós fomos feitos para estar em comunidade uns com os outros. But within this community, Mas dentro dessa comunidade, we
we each have our own space and property Nós temos o nosso próprio espaço e a nossa própria propriedade, that we are responsible for. que nós somos responsáveis por. The very concept of boundaries E o conceito de barreiras comes from the very nature of God. vem da natureza de Deus. God defines himself as a distinct, separate being, Deus mesmo, ele fala como que ele é um ser santo e separado. and he's responsible for himself. E ele é responsável por ele mesmo. So what does this mean? Então, o que que isso significa? He defines and takes responsibility Ele define e toma responsabilidade for his personality pela personalidade dele, by telling us what he thinks, falando conosco aquilo que ele pensa, what he likes, aquilo que ele gosta, what he does not like, aquilo que ele não gosta, what he allows, o que que ele permite and what he does not allow. e aquilo que Deus não permite. We see this throughout the Bible. Nós vemos isso durante toda a Bíblia. In Proverbs 8:13 and 14, No Provérbios 8, de 14, he tells us Provérbios 8, de 13 a 14, to hate evil. ele fala conosco que nós temos que odiar o mal. In Hosea 6:6, Em Oséias 6:6, he says to show love, not offer sacrifices. que é para mostrar amor e não sacrifícios. He also defines himself as separate from his creation. E ele também define ele mesmo separado de sua criação. He tells us who he is Ele fala quem ele é, ele nos fala quem ele é and who he's not. e quem ele não é. In 1 John 4:16, Em 1 a João 4:16, he tells us that he is love. ele nos fala que ele é amor. In 1 John 1:6, Em 1 a João 1:6, he tells us that he is not darkness. ele nos fala que ele não é escuridão. God also has boundaries within the Trinity. E Deus também tem até limites dentro da Trindade. The Father, the Son, and the Spirit are one, O Pai, o Filho e o Espírito são um, but at the same time they're distinct persons with their own boundaries. mas ao mesmo tempo eles são pessoas distintas com seus próprios limites. An example of this is in Luke chapter 3. Um exemplo disso está em Lucas capítulo 3, We see that where Jesus was being baptized, quando Jesus estava sendo batizado, and it says the Holy Spirit descended upon him, que aí fala ali que o Espírito Santo veio sobre Jesus. and we hear the Father in heaven say, "You are my Son, whom I love." Então nós ouvimos ali Deus falando, o Pai no céu falando, você é o meu filho em quem eu amo, em quem eu me comprazo. God also limits what he allows in his yard. Então Deus também até limite, ele também estabeleceu limites naquilo que ele dentro do jardim, quando ele deu ali o jardim. He confronts sin and he allows consequences for behavior. Ele confrontou ali o pecado e ele permitiu as consequências dos comportamentos. He guards his house Ele guardou ali, ele guarda a sua casa and he will not allow evil things to go on there. e ele não permite que coisas ruins cheguem até a casa dele. In John chapter 2, verses 14 and 16, Em João capítulo 2, do versículo 14 a 16, it talks about when Jesus went in and cleared the temple quando Jesus chegou no templo ali e começou a limpar o templo. because it was being misused by people who had turned it into a marketplace. E por que Jesus fez aquilo? Porque ele estava enxergando que aquelas pessoas estavam usando de forma errada, fazendo como um mercado a casa dele ali, aquele lugar onde as pessoas iam para adorar. So do you see some of these boundaries that God set? Vocês veem de forma clara como Deus estabelece esses limites na Bíblia? And God, his boundaries also have gates. He invites people in who will love him. E os limites de Deus também têm portões. Ele permite que as pessoas possam entrar. And he allows his love to flow out towards them at the same time. E ele também, pelos portões dele, ele permite com que o amor dele possa fluir para fora, para atingir as pessoas.
So these gates in God's boundaries, Então esses portões, né, nos limites de Deus, they open and close appropriately. eles abrem e fecham de forma apropriada. So, as you can see, Então, como vocês podem ver, in the beginning of Genesis, no começo em Gênesis, we read about how God wants us nós vemos como que Deus nos quer, to rule and govern the earth. que Ele quer com que nós possamos reinar, né, e governar sobre a terra. And we are to be responsible stewards E nós devemos ser como pessoas, como é que fala quando a pessoa está, como é que fala? Essa palavra, que é quando você é dono de alguma coisa. Essa palavra. É quando você é dono, dá algumas coisas, a gente deve ser um cuidador daquilo que Deus nos dá. Como é que tem até uma palavra específica? Lembrar, você me fala aí. Tá. Como? Não é tipo tutor, é como mordomo fiel. Essa é a palavra. Mordomia fiel. Deus está te confiando uma coisa, deve ser mordomia fiel. Ok? Essa é a palavra. Mordomia fiel. So we are responsible over the life that God has given us. Então nós somos responsáveis, nós somos mordomos daquilo que Deus está nos dando. In order to do this, De uma forma que nós devemos fazer isso, we must understand that boundaries come from God. nós temos que entender que essas barreiras, elas vêm de Deus, esses limites vêm de Deus. We also need to develop boundaries like God's. Nós também temos que desenvolver esses limites, assim como Deus também desenvolveu limites. So let's talk about some examples of boundaries. Então, eu gostaria de começar a falar com vocês aqui alguns exemplos, né, de limites que nós devemos estabelecer. The most basic boundary is our physical self. Então, vamos falar aqui que a barreira mais básica que temos é nós mesmos. This is the first way we learn that we are separate from other people. Isso é a primeira coisa que a gente aprende, que a gente é separado das outras pessoas. So we already talked about our skin, Então, eu já falei sobre a nossa pele. but our skin kind of like holds our body together. Então, vamos falar que a nossa pele, ela como que segura o nosso corpo aqui junto onde está. And it's a protective barrier to keep germs out. E é também uma barreira protetiva para manter os germes, né, e as bactérias fora de nós. And our skin also has gates. Mas a nossa pele, o nosso corpo também tem portas. We're able to take food in and eliminate waste. Então nós também podemos, né, comer a comida e eliminar aquilo também. Another example of boundaries is words. E um outro jeito de falar sobre barreiras também é as palavras que nós falamos. What do you think is the one word that's the hardest to use, O que vocês pensam que é uma das palavras mais difíceis de se usar, but it's the most basic boundary setting word? mas é a palavra mais básica de estabelecer limites? No. Não. Being clear about your yes É você ser claro a respeito do seu sim and your no e do seu não. is a theme that runs through the Bible. Isso é um tema que a gente pode ver atravessando toda a Bíblia. We see this in James 5:12, E nós vemos isso em Tiago 5:12. and we also see it in Matthew 5:37. Nós também podemos ver isso em Mateus 5:37. No is a confrontational word. Então, não é uma palavra que confronta. So people who have poor boundaries, Então, as pessoas que têm barreiras fracas, they often struggle with saying no. eles sempre é muito difícil para essas pessoas chegarem e falarem não. They have a hard time saying no to the pressure, É difícil quando eles têm que falar não, quando a pressão vem, the control, quando o controle vem, the demands, quando as demandas, as exigências vêm, and sometimes the real needs of others. e até mesmo as verdadeiras, como uma pessoa tem como necessidades reais de pessoas que vêm até nós. Because they have a hard time saying no, Porque essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de falar não, they will usually comply with a request, eles podem chegar e reclamar do que a pessoa está pedindo, but they will inwardly be resentful of that decision.
Mas eles dentro, se eles reclamarem daquilo, eles vão sentir ressentidos de ter falado não para aquela pessoa. Have any of you ever felt like you should do something? Algum de vocês aqui já sentiram assim, que eu deveria ter feito aquilo pelaquela pessoa, But you didn't really want to? mas você não queria ter feito aquilo pelaquela pessoa? Or you didn't really have the capacity to do it? Ou você não tinha capacidade de fazer alguma coisa para aquela pessoa? It's difficult for people to know É difícil para as pessoas saberem where you stand onde você deve se estabelecer when you don't use your words to define your property. quando você não usa as suas palavras para definir a sua propriedade. Words let people know As palavras deixam com que as pessoas saibam where you stand, onde você está estabelecendo ali um limite, and it gives them a sense of your edges or your boundaries that identify you. e mostra para a pessoa aonde os seus limites, né? E você está se delineando, se expressando e mostrando os seus limites, onde você determina ali que pode vir ou não. So some examples of this would be like, I will do this, Por exemplo, um exemplo que eu gostaria de dar seria, eu vou fazer isto, or I like this, eu gosto disso. or I don't like this. Por exemplo, eu não gosto disso. You guys understand? Vocês conseguem entender isso? Vocês estão seguindo? Okay. Saying no can be for yourself as well. Então, falar não, isso também serve para você falar com você mesmo. Do you guys ever have a hard time saying no to yourself? Você já teve um momento muito difícil, que foi difícil para você falar não para você mesmo? If you can't say no to the external or internal pressures, Se você não sabe falar não para as pressões externas e as pressões internas, you've lost control of your property. você vai perder o controle da sua propriedade. So let's give an example of this, a Então- real life example. Então vamos pegar aqui um exemplo de vida, uma coisa real que nós podemos lidar. Let's say you've been working all day. Vamos dizer que você passou o dia inteiro trabalhando. You come home and you're exhausted. Você vem para casa e você está completamente cansado. And then you find out your child is sick. E você chega lá e você vê que seu filho está doente. And then you get a phone call. E de repente o telefone toca. And someone from your cell group needs to talk. E alguém do seu grupo, da célula, quer falar com você. Your heart wants to be available to the person from your cell group. O seu coração quer estar ali, né, que você esteja pronto para atender para dar uma atenção para aquela pessoa. But you have no energy Mas você não tem mais energia and your family needs you. e a sua família precisa de você. This is probably a very common example that you all face. Eu penso que esse pode ser um exemplo muito comum que todos vocês podem enfrentar. It's important that you are able to set a healthy boundary Então é importante que você possa estabelecer limites saudáveis and be able to say no to some things. e ser capaz de falar não para algumas coisas em suas vidas. It might just be a no for right now, Pode ser que seja um não agora, and maybe we can meet tomorrow. mas eu posso encontrar com você amanhã. Do you understand? Vocês conseguem entender? Another example of a boundary is time. Um outro exemplo, né, de barreiras é o tempo. Sometimes we need to take time off from a person Algumas vezes nós precisamos, né, de ter um tempo livre, ou então ter um tempo fora de uma pessoa, ter um tempo de uma pessoa, or a project ou algum projeto que nós estamos trabalhando, ter um tempo daquele projeto, so we can have some time to regain some ownership or structure para a gente ter tempo, né, de poder reestruturar, né, e reavaliar a nossa estrutura, como nós estamos lidando com aquilo. over some out of control aspect of our life. Ou então nós podemos avaliar também a parte como nós estamos controlando aquilo. This is an area where we need to set some boundaries. Então é muito importante, né, que nós podemos ter esse discernimento para estabelecer essas barreiras. An example of this Um exemplo disso, would be a pastor. por exemplo, um pastor. So we all know that pastors are very busy people. Nós sabemos que pastores são pessoas muito ocupadas. They are just
like always available, right? Essas pessoas estão sempre disponíveis para as outras. Every time there's a need in the church, Toda vez que tem uma necessidade na igreja, every time there's a problem, toda vez que tem um problema, the pastor's going to get called. essa pessoa vai ser ligada. But he's busy preparing his teachings. Mas vamos dizer que esse pastor, essa pessoa está lá ocupada preparando o ensino, preparando alguma coisa ali. He might be making visits to people Ou então essa pessoa está fazendo uma visita a alguém, to pray with them or encourage them. ou está ali orando, né, incentivando aquela pessoa. He might be sitting down with people from the church for counseling. Ou então ele está parado ali, tendo um tempo de aconselhamento com uma pessoa. And he's overseeing the day-to-day operations in a church. E ele está vendo ainda como que as coisas estão funcionando dentro da igreja. Then he has to go home. E aí ele tem que ir para casa. And he has a wife and children to care for. E ele tem uma esposa e tem filhos para cuidar também. This pastor's life is crazy busy. Então a vida desse pastor é uma vida louca de tão ocupada. And if he doesn't set some healthy boundaries for himself E se ele também não estabelecer barreiras saudáveis para ele também, and for his family, e para a família dele, he's going to burn out. ele vai ter uma estafa mental. So it's really important to take time for yourself Então é muito importante você ter tempo para você mesmo, to recharge and connect with the Lord. para recarregar as suas energias e reconectar com Deus. Jesus gave us an example of this in Mark, E a gente tem um exemplo aqui que está em Marcos, chapter 6, verse 46. no capítulo 6, do versículo 46 de Marcos, When he withdrew from the crowds to be alone with his Father. quando Jesus chega ali e ele sai, né, ele se retrai, ele dispensa, ele sai de perto de todas aquelas pessoas, né, que estavam ali querendo falar com ele, e se retira para poder ficar com o Pai. Another example of a boundary Então, um outro exemplo de barreiras, de limites, is emotional distance. é uma distância emocional que devemos estabelecer. This is only meant to be temporary. Isso, algumas vezes, pode ser temporária. It's just meant to give your heart the space Isso nós devemos estabelecer para que a gente dê um tempo para o nosso coração, that it needs to be safe, para que ele possa estar seguro, but it is not meant to be a long-term thing. mas isso não significa que a gente vai ficar muito tempo desse jeito. This boundary is really helpful E esse tipo de barreira, ela é muito, nos ajuda muito in abusive relationships. em situações de relacionamentos que são abusivas. So I have a personal example of this. Eu tenho um exemplo pessoal sobre isso. Several years ago, Alguns anos atrás, I had a relative that was really hurtful to me. eu tinha uma pessoa na minha família que ele me machucou muito. They caused me a lot of pain, E essa pessoa me causou muita dor. and they were causing a lot of strain on my new marriage. E essa pessoa estava trazendo estava influenciando muito o meu novo casamento ali que eu tinha acabado de formar. So as my husband and I were meeting with a mentor couple from our church, Então, quando estava ali eu e o meu marido, né, encontrando com um casal que iria nos mentorear da nossa igreja, they advised us to take a short break from this relationship. eles nos deram um conselho de tomar um tempo, de se afastar um tempo daquela pessoa. From the hurtful relative. Ficar um pouco longe daquela pessoa da família que estava machucando eles. And this break was to allow ourselves to heal E esse tempo, né, que foi estabelecido foi bom para que a gente permitisse que nós pudéssemos ser curados and work through some of the difficulties that were created in our marriage. e que a gente pudesse trabalhar aqueles problemas que nós temos dentro do nosso casamento Before we reconciled our relationship with her. antes que a gente tivesse condições de reconciliar o nosso relacionamento com aquele parente. Today, I'm happy to report Então, hoje eu estou feliz de estar aqui compartilhando isso com vocês, that our relationship with this relative is much healthier. que o nosso relacionamento com essa pessoa da nossa família está muito melhor. And the reason for that is because E a razão por isso é porque we were able to set some healthy boundaries in our relationship with her. nós podemos estabelecer, nós decidimos estabelecer como barreiras saudáveis nas nossas vidas. So remember those the load we were talking about? Então, vamos lembrar aqui da carga que a gente estava falando na mochila, que é a nossa carga diária.
I have some stones in this bag, E eu tenho algumas pedras dentro dessa sacola aqui. and these stones are going to represent what falls within our boundaries. E essas pedras aqui vão significar aquilo que tem que estar nas nossas barreiras, aquilo que é nossa responsabilidade. These are things that we are responsible for carrying. Então, essas são coisas que nós somos responsáveis por carregar. These are not things that other people need to help us carry. Isso não são coisas que nós precisamos de passar para outras pessoas para carregarem para nós. So the first stone that Então, goes a primeira pedra que vai in our backpack na nossa mochila are our feelings. é os nossos sentimentos. Our feelings play a huge role Então, os nossos sentimentos, ele tem uma função muito grande in our motivation and our behaviors. nas nossas motivações e nos nossos comportamentos. Have you guys seen someone not behaving in a Christ-like way because of their hurt feelings? Você já viu alguém reagindo de forma muito reativa quando ele está passando por uma crise? I'm sure you have. Com certeza, eu creio que você já deve ter passado, já deve ter visto isso. Our feelings are not meant to be ignored, Então, os nossos sentimentos não devem ser ignorados, but they're not supposed to be in charge of us either. mas eles também não devem nos dominar. The Bible says we are to own our feelings A Bíblia fala que nós devemos, ter em controle os nossos sentimentos and to be aware of them. e estar ciente deles, do que está acontecendo. Those feelings, they come from our heart, Esses sentimentos, eles vêm do nosso coração. and they can tell us the state of our relationships. E ele pode nos falar a respeito dos nossos relacionamentos. Your feelings are your responsibility, Então, os seus sentimentos é responsabilidade sua. and you must own them. E você deve controlá-los. Another stone in our backpack Uma outra pedra na nossa mochila diária. one is for attitudes, É para as nossas atitudes. the other is beliefs. E para outra, para o que nós acreditamos. Attitudes are the stance we take towards others, Então, as atitudes são o que nós fazemos com relação às outras pessoas. God, As atitudes que nós temos com Deus. life, As atitudes que nós temos com a vida. work, As atitudes que nós temos com o trabalho. and relationships. E as atitudes nos nossos relacionamentos. Beliefs are anything we accept as true. Tudo aquilo, as crenças, aquilo que nós acreditamos, é tudo aquilo que para nós é verdade. Nosso sistema de crença, o que nós acreditamos e valorizamos. We need to carry our own attitude and beliefs Então nós temos que carregar, as nossas atitudes e o que cremos, because they fall within our property. porque eles estão aqui dentro da nossa propriedade, eles caem dentro da nossa propriedade. We are the ones that feel their effect, Nós somos aqueles que sentimos e somos afetados. and we're the only one that has the power to change them. E nós somos os únicos que temos o poder de mudar isso. So people with boundary problems, Então, pessoas com problemas de limites, they often have a distorted attitude towards responsibility. eles normalmente têm uma maneira distorcida com relação a lidar com esses limites. Sometimes they feel that holding people responsible Algumas vezes eles acham que manter uma pessoa responsável for their feelings, choices, and behaviors pelos sentimentos deles, pelos comportamentos deles, is mean. é significativo para ele. But Proverbs tells us that setting limits Mas Provérbios fala que estabelecer limites and accepting responsibility e aceitar responsabilidades will save our lives. vai salvar as nossas vidas. Another stone Uma outra pedra is our behavior. é o nosso comportamento. Behaviors have consequences. Todos os nossos comportamentos vão ter consequências. Galatians 6, 7, and 8 Em Gálatas 6, 7 e 8, talks about how a man reaps what he sows. Gálatas 6, capítulo 6, do versículo 7 e 8, fala como o homem colhe aquilo que ele planta. So if we rescue people from the natural consequences of their behavior, Então, se nós chegarmos ali, e resgatar as pessoas, da consequência natural dos comportamentos que elas têm, we actually cause them to be powerless.
nós fazemos com que aquela pessoa se torne uma pessoa fraca. Another stone Uma outra pedra, is choices. escolhas. We need to take responsibility for our choices. Nós temos que tomar responsabilidade pelas nossas escolhas. A common boundary problem is disowning our choices. Um problema muito normal com relação às nossas escolhas é quando Disowning our choices. nós desonramos as escolhas que fazemos. And trying to lay the responsibility for our choices on someone else. E aí nós culpamos outras pessoas pelas escolhas que nós mesmos fizemos. So when you hear people say things like, I had to, Então, quando você ouve uma pessoa falando assim, nossa, eu tive que fazer isso. or he made me, Então, essa pessoa me obrigou a fazer isso. this is a boundary problem. Isso é um problema de limites, de barreiras. We are in control of our choices, Nós estamos em controle das nossas escolhas. no matter how we feel. Não importa como nós estamos sentindo. So making decisions based on others' approval Então, se a gente tomar decisões baseadas naquilo que os outros se as outras pessoas vão aprovar ou não, or on guilt, ou se a gente vai sentir culpa ou não, will start to breed resentment within us. vai começar a gerar um sentimento de ressentimento dentro de nós. A lot of us have been so trained by others, Muitos de nós já passou trained, como traído, por nós mesmos. on what we should do, E aquilo que nós deveríamos ter feito, that we think that we're being loving by doing things out of that compulsion. então muitas vezes a gente pensa que a gente está sendo carinhoso agindo de forma compulsiva, agindo daquela falta de controle dentro de nós. So no matter how you feel, Então não importa como você sente, you are the one still making the choice. você é a pessoa que está tomando as decisões. And you are the one that's going to have to live with that consequence. E você que vai ser responsável pelas consequências das decisões que você vai tomar. So learning to set healthy boundaries Então, quando nós aprendemos a estabelecer limites saudáveis, involves taking responsibility for our choices. isso envolve tomar responsabilidade pelas nossas próprias ações. Another stone Uma outra pedra is values. é valores. We value what we love Nós valorizamos aquilo que nós amamos and what we assign importance to. e aquilo que nós podemos entender que tem importância. Oftentimes we value the approval of men Normalmente nós valorizamos, por exemplo, a aprovação de homens, over the approval of God. mais do que a aprovação de Deus. But the things of this world are not going to satisfy our deepest longing. Mas as coisas desse mundo não vão satisfazer as nossas necessidades, os nossos anseios profundos da alma. Which that deepest longing is for love. E que é esse desejo profundo que nós temos de ser amados. So boundaries can help us disown those hurtful old values Então, as barreiras podem nos ajudar a estabelecer limites para essas coisas que podem nos machucar. and allows God to change them. E permite com que Deus possa vir e nos mudar. Another stone is Uma outra pedra é limits. limites. There's two types of limits. Tem dois tipos de limites. There's setting limits on others, A gente vai estabelecer como barreiras e limites para outras pessoas. and there's setting our own internal limits. E nós vamos estabelecer também esses limites para nós mesmos, internamente. So setting limits on others, Então, quando você estabelece um limite para uma pessoa, we can't really control other people's behavior. nós não podemos controlar o comportamento de uma outra pessoa. But what we can do Mas o que a gente pode fazer is to set limits é estabelecer um limite or control our exposure to them. ou controlar o tanto que nós vamos nos expor àquela pessoa. Particularly, I'm talking about people that are behaving poorly. Então, eu estou particularmente falando sobre pessoas que não têm um comportamento adequado com relação a nós. We cannot change people or make them behave differently. Nós não podemos mudar pessoas e fazer com que elas ajam de forma diferente. God doesn't set limits on people Deus não estabelece limites assim em pessoas, to make them behave, para fazer com que eles tenham que comportar. but He does set standards. Mas ele estabelece padrões. He lets them be who they are, Deus deixa as pessoas serem do jeito que eles são,
but he limits his exposure to evil mas ele limita a exposição ao mal and unrepentant people. e ao arrependimento das pessoas. So in Matthew and in 1 Corinthians, Em Mateus e 1 Coríntios, Jesus teaches us how to treat a believer who sins. Mateus 18, de 15 a 17, e 1 Coríntios, de 5, 9 a 13, Jesus nos ensina como tratar o pecado de outras pessoas, as pessoas que pecam contra nós. So separating ourselves from destructive people Então, nós temos que saber nos separar de pessoas que são destrutivas contra as nossas vidas. protects love Isso nos protege o nosso amor, because we're taking a stand against the things that destroy love. porque nós estamos tomando uma posição contra as coisas que vêm para destruir o amor. The other kind of limit was setting our own internal limits. E o outro tipo de limite que nós temos que estabelecer são os limites nossos internos. We need to have space inside ourselves Nós precisamos de ter espaço dentro de nós, where we are able to have a feeling, aonde nós nos permitimos a ter sentimentos, an impulse or a desire um impulso ou um desejo, without actually acting on it. sem agir baseado naquilo. Se você tem um desejo, um impulso, e você não deixar com que, por exemplo, você tenha que agir ou responder para aquele desejo que você está tendo. This is where we need self-control. É aí onde nós precisamos de ter domínio próprio. We need to be able to say no to ourselves. Nós temos que ser capazes de chegar para nós e falar não para nós mesmos. Another stone in our load Uma outra pedra na nossa mochila are our talents. são os nossos talentos. In Matthew 25, Em Mateus 25, Jesus talks about the parable of the loaned money or the talents. Jesus fala da parábola, né? The parable of the loaned money or the talents where he gives them the Tá. money. Ele está falando daquela parábola dos talentos, aonde foram dados os talentos para as pessoas. This passage illustrates God-ordained responsibility. Isso significa quando Deus ele ordena responsabilidades para as pessoas. Os talentos são responsabilidades. This parable also says that we are accountable E essa parábola também fala que nós somos responsáveis when we are exercising our gifts and being productive. quando nós estamos exercitando os nossos dons, e quando estamos sendo produtivos com os dons que Deus nos deu. It takes work, practice, Isso toma trabalho e prática, learning, prayer, aprendendo, orando, and resources procurando, and grace estudando e graça. to overcome the fear of failure E a graça também para conseguir passar e vencer o medo que nós temos de falhar. that the wicked and lazy servant this parable talks about gave into. Como aquele servo, né, que só tinha um talento e ficou com medo, né, de usar o talento dele ali para não perder. So the servant in this parable, Então, o servente ali, aquele servo nessa parábola, he wasn't criticized for being afraid, ele não foi criticado por ter medo. but for not confronting his fear and trying his best. A questão toda ali foi que ele não confrontou o medo dele e tentou o melhor que ele podia. Not confronting our fears Não confrontar os nossos medos, denies the grace of God, isso é como nós negamos a graça de Deus. and it insults both his giving of the gift E isso está insultando, né, aquele que deu o dom, and his grace to sustain us as we're learning to use it. está insultando a graça de Deus para nos sustentar, para que nós possamos usar os dons que Deus nos deu. Now this parable in Matthew talks about money, E essa parábola aqui em Mateus fala a respeito de dinheiro. but it also applies to our internal gifts and talents. Mas isso também pode aplicar com relação aos nossos dons, né, os dons e talentos que Deus nos deu. So another stone in our responsibility E uma outra pedra na nossa responsabilidade are our thoughts. são os nossos pensamentos. Our minds and thoughts Nossas mentes e pensamentos are an important reflection of the image of God. são uma importante reflexão da imagem de Deus. Establishing boundaries with our thoughts Estabelecendo limites nos nossos pensamentos involves three things. envolve três coisas. One,
We Uma, must own our own thoughts. nós temos que ser donos dos nossos próprios pensamentos. We must not swallow other people's opinions Nós não devemos absorver a opinião de uma outra pessoa and reasonings and never question them. e sem questionar aquilo que uma pessoa está falando com você. We should never give our minds over to someone else. Nós nunca podemos deixar a nossa mente vulnerável a qualquer pessoa. We are to weigh things for ourselves. Nós temos que saber administrar as coisas por nós mesmos, filtrando essas coisas. Number 2, Número 2, we must grow in knowledge and expand our minds. nós devemos crescer em conhecimento e expandir as nossas mentes. So we are to grow in our knowledge of God, Nós devemos crescer no conhecimento a Deus, conhecendo a Deus, and His Word, e conhecer a palavra de Deus, as well as the world He's given us, de acordo com aquilo que o mundo está provendo e nos dando, so we can be wise stewards. para que nós possamos ser sábios, né, com relação ao mundo e às coisas ao nosso redor. The third thing is we must clarify distorted thinking. Então, a terceira coisa é nós clarificarmos as coisas distorcidas, jogar luz nas coisas que estão distorcidas. We all have a tendency to not see everything clearly Nós temos uma tendência de não ver as coisas completamente claras. and to think or perceive things in distorted ways. E a gente pensa em possuir as coisas de forma distorcida. It's really important for us to renew our mind. É muito importante para nós estarmos renovando as nossas mentes. We must also communicate our thoughts to one another. E nós também devemos comunicar os nossos pensamentos uns para os outros. We can't assume that other people can read our minds. Nós não podemos, né, pensar que as outras pessoas podem ler o que nós estamos pensando. That's being irresponsible, Isso é ser irresponsável. and it leads to a lot of frustration. Isso pode nos liderar, nos guiar a muita frustração. A great example of this is in 1 Corinthians, Um grande exemplo disso está em 1 Coríntios, chapter 2, verse 11. no capítulo 2, no verso 11. It says, "For who among men Porque quem entre os homens knows the thoughts of a man, sabe os pensamentos dos homens? except the man's spirit within him?" Quem entre os homens sabe os pensamentos dos homens, senão o espírito do homem que está nele mesmo? Another stone, Ficou claro isso? sorry. Gente, desculpa que o conteúdo, o conteúdo é grande, mas a gente está terminando. Amém? Vocês estão com a gente? Persevera aí, o negócio é bom. Vamos lá. Another thing that we are responsible for carrying is our desires. Outra coisa que nós somos responsáveis aos nossos desejos. These are wishes, dreams, São desejos que temos, são sonhos que temos, goals, plans. objetivos, planos que temos. We all want to satisfy ourselves, Todos nós queremos satisfazer nós mesmos. but when we can't define who we are Mas quando nós não conseguimos definir quem nós somos, or what we truly desire ou que realmente nós desejamos, due to the lack of structured boundaries, devido à falta de barreiras estruturais, many desires kind of masquerade as the real thing. muitos desejos eles começam a mascarar quem verdadeiramente nós somos. An example of this are addicts. Por exemplo, os adicções, as pessoas que têm comportamentos adictivos. They're looking for some kind of fulfillment. Eles estão procurando alguma coisa para tentar preencher eles. They're trying to fill this love deficit that they have. Eles estão tentando preencher essa falta de amor que está dentro deles. But what they really desire is love and affection. Mas na verdade o que essas pessoas realmente desejam é amor e afeição, carinho, cuidado. But instead of actually getting that, they're just doing food or drugs or alcohol. Mas ao invés dessas pessoas conseguirem isso, essas pessoas estão tentando, né, preencher isso com comida, com drogas ou com obsessões. So we need to seek our desires from God, Então nós temos que buscar em Deus os nossos desejos. and we need to own our desires, E nós temos que dominar os nossos desejos. and we need to pursue them to find that fulfillment. E nós necessitamos buscar eles até que nós conseguimos achar e conseguir alcançar aqueles desejos que nós temos.
So the last stone that goes into our load or our backpack E a that we carry última pedra que nós vamos colocar na nossa mochila is love. é o amor. Our ability to give and respond to love is our greatest gift. A nossa habilidade de dar, né, e responder ao amor é um dos maiores dons que temos. Think of the gates we were talking about in our boundaries. Vamos pensar dos portões que nós estamos falando aqui a respeito das nossas barreiras. Its ability to open up to love É a habilidade de nós podermos estar abertos para o amor and allow love to flow outward. e a gente permitir com que o amor possa fluir de nós. They're crucial to life. É importantíssimo para a vida. Many people have difficulty giving and receiving love Muitas pessoas têm dificuldade de dar o amor e de receber amor because of hurt and fear. por causa de feridas e por causa de medo. Tá pesada a mochila, irmãos. Many people don't take ownership for how they resist love. Muitas pessoas, né, elas não tomam a responsabilidade em nelas mesmas porque elas são resistentes a receber amor de outras pessoas. They might have love all around them, Essas pessoas, elas podem estar vivendo num ambiente cercado de amor ao redor delas. but they feel so lonely. Mas as pessoas estão se sentindo tão sozinhas ali com elas mesmas. But they don't realize that their loneliness Mas eles não conseguem entender que essa solidão que está dentro delas, is actually a result of their lack of responsiveness. isso aí é resultado da falta de responsabilidade que essas pessoas estão tendo. So we need to claim our heart Então nós precisamos de falar com o nosso coração, as our property reclamar para que o nosso coração e tomar conta para que o nosso coração seja a nossa propriedade. and we need to work on those weaknesses. E nós precisamos de trabalhar nas nossas fraquezas. I'm almost done. Eu estou terminando aqui. You guys still with me? Vocês ainda estão aqui? Okay. Amém? I just want to quickly talk about what boundaries are not. Então eu queria falar rapidamente o que não é limites e barreiras. I think there's some myths that some of us have believed about boundaries. Tem alguns mitos, né, que nós criamos, que nós acreditamos a respeito do que é limites e barreiras. Having healthy boundaries Então ter limites saudáveis is not you being selfish. não é você ser egoísta. People often have a fear of being self-centered, Algumas pessoas elas têm medo, né, de ser muito egoísta, muito centrada em si mesma. in setting or maintaining healthy boundaries. In setting or maintaining. Em estabelecer, né, barreiras saudáveis. But healthy boundaries actually increase our ability to care. Mas barreiras saudáveis, elas aumentam a nossa capacidade de cuidar And love others. e amar outras pessoas. Selfishness is about our own wishes and desires, Egoísmo está relacionado com os nossos próprios desejos, né, que temos dentro de nós. Nosso próprio interesse. to the exclusion of our responsibility to love others. Né, e excluindo a nossa responsabilidade de amar os outros. Boundaries are not a sign of disobedience. E as barreiras não significa que é um sinal de desobediência. Many Christians fear that setting and keeping limits Muitos cristãos pensam que estabelecer limites, means that they're being rebellious or disobedient. eles pensam que eles estão sendo como um espírito de rebeldia e desobediente quando eles estão estabelecendo limites. But the truth is, Mas a verdade é, a lack of boundaries is a sign of disobedience. a falta de limites é um sinal de desobediência. People who have kind of shaky boundaries Pessoas que têm como barreiras ou como proteções que elas são assim, que se balançam, que não são tão estáveis. they may look compliant on the outside, Eles podem parecer que estão reclamando do lado de fora, de forma exterior, but they may be rebellious and resentful on the inside. mas dentro delas elas podem estar ressentidas e rebeldes por dentro. God is more concerned with our hearts E Deus está mais preocupado com o nosso coração than he is with our outward compliance. do que com o que nós estamos mostrando. So if we say yes to God or others, Então, se nós chegamos para uma pessoa e falamos sim when we really mean para no, Deus ou para outras pessoas, um, when we really mean, when we really mean no,
Quando, por exemplo, se nós chegamos para uma pessoa e falamos não, falamos sim, mas dentro de nós queremos falar não, we are being compliant, which is the same as lying. e é como que nós estamos reclamando daquilo, e isso é a mesma coisa que mentir. So our lips say yes, Então, os seus lábios estão falando sim, but our heart says no. mas seu coração está lá, não. We must always say yes out of a heart of love. Então, sempre temos que falar sim, baseado em um coração de amor, tanto para Deus como para as pessoas. Because when our motive is fear, Porque quando a nossa motivação é o medo, and so we say yes, e nós falamos sim, we're not actually loving. na verdade nós não estamos amando. So being able to say no Então, ser capaz de falar não, helps us to clarify, nos capacita a trazer luz, a clarificar, to be honest, a clarear e ser honestos, and to tell the truth about our motives. e falar a verdade a respeito dos motivos que nós temos para estar dando aquela resposta. Boundaries are not meant to hurt you. E as barreiras, elas não foram feitas para te machucar. Mais um. It is possible that other people might become angry with you for your boundaries. Pode ser que pessoas vão ficar com raiva de você na hora que você estabelecer as suas barreiras, os seus limites. But remember, we don't have control over other people's behavior. Mas lembrem-se que nós não temos controle com os comportamentos e as reações das outras pessoas. So we cannot control how they respond to our no. Então nós não podemos controlar como que essas pessoas vão responder com relação quando nós falarmos um não para elas. And we can't manipulate people E nós não podemos manipular pessoas into accepting our boundaries para que elas possam aceitar as nossas barreiras by trying to sugarcoat them. ou para tentar agradar elas. The people in our lives As pessoas nas nossas vidas who will respect our boundaries que realmente respeitam os nossos limites, as nossas barreiras and love our opinions in separateness e que amam as nossas opiniões e essa questão de nós nos separarmos, But there's also people who, estabelecermos limite. there's going to be people who can't respect your boundaries. Quer dizer, as pessoas que realmente nos amam são as pessoas que valorizam, que nos respeitam, que entendem os nossos limites. And Right, could you repeat this last sentence? there's E as pessoas, I got it. E as pessoas que não nos amam são as pessoas que não respeitam e não respeitam os nossos limites. yeah. So there's people who only like our yeses. Tem pessoas que estão ao nosso redor que eles só gostam do nosso sim. These people only like it when we're in compliance with them. E eles só gostam quando nós estamos concordando com eles. Boundaries are not meant to hurt others. Então, as barreiras que nós estamos estabelecendo, eles não são para, elas não foram feitas para a gente machucar as pessoas. So setting appropriate boundaries does not control, Então, a gente estabelecer barreiras apropriadas, isso não controla. boundaries do not attack, Não, essas pessoas, quando nós estabelecemos barreiras, nós não estamos controlando as pessoas, nós não estamos atacando as pessoas and they're not meant to hurt anyone. e nós não estamos atacando ninguém. Boundaries simply prevent your treasures from being taken at the wrong time. As barreiras simplesmente protegem o seu tesouro de ser tomado na hora errada. It's really important for people to have a supportive group of relationships. E é muito importante que as pessoas tenham um grupo de suporte, de relacionamento. When people rely on one person, Quando nós só como apoiamos em somente uma pessoa, they get really hurt essa pessoa pode se machucar. because people are busy Porque muitas vezes as pessoas estão muito and ocupadas. sometimes they're unavailable. E algumas vezes eles não estão disponíveis. And sometimes they have their own hurt that they're dealing with E algumas vezes eles estão lidando até com a sua própria ferida, com seus próprios problemas. that they're not able to be with you all the time. E eles não estão disponíveis para estar com você a todo tempo. This is why the church body needs to care for each other. É por isso que o corpo da igreja precisa de cuidar uns dos outros. And the church body needs to help each other mature into what God intended each one of us to be. E o objetivo do corpo da igreja é para que todos nós chegamos à maturidade daquilo com que Deus tem para nós. Boundaries are not permanent and they're able to change. As barreiras, elas não são permanentes e elas também podem mudar. So you own your boundaries.
Então você é dono das suas próprias barreiras. Your boundaries don't own you. As suas barreiras não te dominam. And changing and negotiating boundaries E mudando e negociando as suas próprias barreiras is okay. é tranquilo. We see this in the Bible. Nós vemos isso na Bíblia. When God chose not to destroy Nineveh after they repented. Por exemplo, quando Deus não destruiu Nínive, quando eles se arrependeram. So you may need to set a boundary for yourself right now. Então você precisa de estabelecer, talvez você precise hoje mesmo de estabelecer uma barreira para você. But down the road, Mas lá na frente, that boundary may change a little bit. aquela barreira pode mudar. And that's okay. E tudo bem. So, I'm going to wrap this teaching up. Então vou fechar agora. But I want you to each take a moment Mas to eu gost- reflect on your life. Mas gostaria que vocês agora pudessem ter um momento aí agora com vocês. E refletir a respeito do que nós falamos aqui. E eu gostaria que o que nós estamos ensinando aqui, eu não gostaria que isso entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Eu gostaria que agora você tomasse um tempo aí, fechasse os seus olhos e perguntasse para Deus qual que são as suas barreiras. O que é aquilo que Deus quer estabelecer na sua vida como limites saudáveis para você? Do you have healthy boundaries? A pergunta que eu vou fazer agora, você tem limites saudáveis? Where do you need to implement some healthy boundaries? Aonde você precisa de estabelecer limites saudáveis? Você tem limites na sua vida que são paredes fechadas? E talvez você precise de estabelecer ali um portão nessas paredes? Quais são as mentiras que você tem acreditado a respeito de estabelecer barreiras e manter barreiras? Então, eu incentivo vocês a tomar um tempo aí agora. Que você possa aí anotar, ou tomar nota, ou de alguma forma gravar aí as coisas, aquilo com que Deus está falando com você aí. Se puder, você possa anotar aí agora a respeito das coisas que você, que Deus está falando com você aí, essas barreiras onde você tem que trabalhar. I could just stay right where I am and hope to feel you, hope to feel something again. And I could hold on to who I am and never let you change me from the inside. And I could be safe, oh, I could be safe here in your arms and never leave home, never let these walls down. But you have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you will lead me, Lord. You have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you will lead me, Lord. Will you lead me? Will you lead me, Lord? And I can hold on to who I am and never let you change me from the inside. And I could be safe, oh, I could be safe here in your arms and never leave home, never let these walls down. But you have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you will lead me, Lord.
as a leader in the church, como um líder na igreja, people are going to be taking their cues from you. as pessoas podem começar a acusar vocês. They will notice if you enforce healthy boundaries for yourself, Eles vão notar quando você estabelecer barreiras saudáveis para você. and if you encourage and respect healthy boundaries in others. Se você incentivar, né, e respeitar as barreiras saudáveis das pessoas. If any of you are parents, Se vocês, por exemplo, são pais, your children will be watching you and taking their cues from you. os seus filhos vão te observar e vão aprender com você. It is so important for you to have healthy boundaries. É tão importante para vocês terem limites saudáveis em suas vidas. Because people are looking to you for leadership. Porque as pessoas estão olhando para vocês como liderança. Elas estão aprendendo com vocês. When we burn out because of unhealthy boundaries, Se a gente tem uma estafa mental, né, e chega a um ponto de uma estafa completa física, and this is very common for people who work in ministry, e isso acontece isso é muito comum com gente que trabalha em ministério. we're operating out of our flesh and not the spirit anymore. Nós estamos trabalhando baseado na força da nossa carne, e não mais no espírito. It can also have a negative impact Isso também pode ter um impacto negativo on how we view God quando da maneira como nós enxergamos a Deus and those we're ministering to. e a maneira como nós enxergamos as pessoas a quais nós estamos ministrando e cuidando. I too am someone who's in ministry full time, Eu também sou uma pessoa que estou no ministério em tempo integral and I have a family, e eu tenho uma família, so I know what it's like então eu sei exatamente o que é isso. to feel like you have to give all the time. Como a gente sente que a gente tem que dar para todo mundo todo o tempo. Sometimes it feels like there isn't enough time in the day Tem horas que eu sinto que não tem tempo suficiente no dia to do all that needs to be done para fazer tudo aquilo que é necessário ser feito, or all that I want to get done. ou tudo aquilo que eu preciso ou quero fazer. It's not easy to say no to requests, Não é fácil falar não quando alguém faz um pedido para nós. but if we don't learn to set those healthy boundaries, Mas se a gente não aprender a estabelecer esses limites saudáveis, we will wear out physically, nós vamos estar, wear out, burn out, nós vamos ter uma estafa física, mentally mental and emotionally. e emocional. So it is vital for us Então é vital para nós to make sure we have our priorities in order. estar certos que as nossas prioridades estão em ordem. God, Deus, family, família, ministry. ministério. This is the way Isso é o jeito to ensure para estar certo that we are able to set and maintain healthy boundaries. Essa é a maneira de nós estarmos certos de que nós estamos estabelecendo maneiras saudáveis para nós mesmos. Just sit and wait That's for it. all your É isso. Amém? I could just stay right where I am and hope to feel you. Bem, queridos, queria fazer uma oração para terminar. Amém? Esse é um assunto onde nós temos estudados e desculpa a gente passou do tempo aí, sabe? Mas a gente quer passar isso aí para vocês, né? Passar essa informação e a gente foi perseverando aqui. Amém? E que o Senhor possa estar trabalhando com esses princípios nas suas vidas, para ter uma igreja saudável, que vocês possam estar saudáveis, que vocês possam estar bem, para multiplicar pessoas saudáveis e para poder estar e servir com qualidade, com o coração no lugar correto, fazendo tudo com amor, né? Quando o Paulo fala lá, o que adianta eu dar tudo que tenho, eu morrer, eu fazer isso, se eu não tiver amor? Né? A gente pode estar fazendo, sacrificando, dando, mas se o coração não está alinhado e nós não estamos fazendo as coisas com as barreiras, com tudo alinhado com a vontade de Deus, né? Isso não tem valor. Então vamos estar orando? Pai, obrigado, Deus. Obrigado que Tu é um Deus bom, Pai. Tu é maravilhoso, Senhor. Tu cuida de nós, Pai. O Senhor tem, Deus, tanto cuidado com as nossas vidas, Pai. E o Senhor quer que nós possamos viver, Deus, de forma saudável, Senhor.
Pai, que essa palavra, Senhor, venha mesmo de encontro com as nossas vidas, venha trazer transformação, venha trazer cura, venha trazer, Deus, restauração, Senhor, das áreas em nossas vidas que nós não estamos tendo controle, Senhor. Ou então das áreas das nossas vidas, meu Pai, que nós deixamos muito abertas, meu Pai. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer luz, meu Pai, que o Senhor venha trazer entendimento nessas áreas e que o Senhor nos capacite, Senhor, a entender, Deus, os lugares onde nós vamos ter que falar não daqui em diante, os lugares, Senhor, onde nós vamos ter, meu Pai, que lutar para reconquistar na nossa vida, Senhor, para que nós possamos, Senhor, estar ganhando, Senhor, em qualidade de vida, Senhor, porque Tu fala, Deus, na Sua palavra, Deus, que quando nós renovamos a nossa mente, aí sim, Senhor, podemos experimentar da Sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. E essa, Deus, é a minha oração sobre a vida dessa liderança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. I will be yours.